Rei do meu coração, a paz. seja Paz, Senhor, irmãos, A paz do Senhor Jesus a todos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. és minha Louvado seja Deus por tudo. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é maravilhoso, é fiel, é zeloso. E se não fosse a mão do Senhor até aqui, com certeza nós não teríamos chegado. Amém? E assim, és minha amados irmãos, os dias são difíceis, mas o nosso Deus continua o mesmo. O nosso Deus tem poder para curar, para libertar, para salvar. Amém, amados? E vamos ficar firmes, porque o Senhor é fiel, Ele nunca falhou. Amém? Não olhe para os lados, não olhe para o outro lado, olhe para o alvo, porque o Senhor é o nosso alvo. Amém? E até breve, se assim o Senhor permitir. Por quê? Deus é bom, bom, bom. A paz, igreja, tudo bem? Nós estamos passando essa manhã aqui para deixar um abraço no coração de todos vocês, falar que a gente ama muito vocês, que a gente está morrendo de saudade. Para ter a nossa família aqui e não vê a hora de voltar para estar junto de novo. Amém? Amém. Deus é bom, bom, bom. Deus é bom, bom, bom. A paz a todos e todas. Eu tô passando para dizer que eu tô com muita saudade de cada um de vocês e que mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio a tudo isso que tem acontecido, o quanto eu e o quanto cada um de vocês, nós somos privilegiados por ter essa comunidade para chamar de nossa família e que eu não vejo a hora disso tudo passar, para nós estarmos em comunhão todos juntos de novo. Mas enquanto isso, se cuidem e não se esqueçam de que Deus é bom. Eu amo muito vocês. Um beijo. A paz, pastora, pastor, a paz também. Aqui em casa tá tudo bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão? Tá tudo bem com vocês? E muito obrigado pela ajuda que vocês estão nos dando. A paz, pastora, a paz, meu pastor. Nós estamos com saudade, tomara que passe logo esse corona, pra gente se encontrar, poder se abraçar, entendeu? E a paz para a igreja também. Agora vocês falam. Paz, pastora. Tudo bem com vocês? Nós estamos com saudade. Paz, irmãos, tudo bem? Estamos todos morrendo de saudade de vocês, mas em breve nós estaremos juntos, amém? Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Estamos gravando esse vídeo para dizer que estamos morrendo de saudade de vocês e que logo logo estaremos juntos novamente, tá bom? Fique com Deus e Deus abençoe a vida de cada um. Fique em casa e se cuidem. Beijo, Deus abençoe. Tchau, fique com Deus. Essa certeza alegra o nosso coração. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais, Senhor. Não me deixarás jamais. Tu és bom. Tu és bom, tão bom. Tu és bom, Senhor. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Que o amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e o mover e as consolações do Espírito Santo de Deus possa estar no nosso meio nesta manhã. E eu gostaria desde já parabenizar as mamães nessa manhã, a todas as mamães, aquelas mamães que geraram seus filhos no coração, eu quero parabenizar a todas as mamães nesta manhã, que são guerreiras, que são ferramentas de Deus na vida dos seus filhos, porque é uma tarefa muito difícil ser mãe, não é nada fácil, mas com o Senhor a gente consegue ser mãe, com o Senhor nós aprendemos a ser mãe, né? Sozinho a gente não consegue. E é parabenizar você, mamãe,
que tem ensinado o seu filho a conhecer o Senhor e amar o Senhor, e acima de tudo a temer o Senhor. Deus abençoe a todas as mamães nessa manhã. E eu gostaria de convidar vocês comigo nessa manhã, que você possa se alegrar sobretudo porque existe um Deus sobre as nossas vidas, que se faz presente e que está aí no teu lar nesta manhã. E que você possa nesse momento render toda a tua adoração ao Senhor, e com muito temor, porque nós falamos de um Deus que é vivo, que é presente e que é santo. Não é qualquer Deus, é um Deus vivo, santo e presente, e toda a reverência é pouca dada a Ele. Que você possa se colocar de pé nesta manhã, e que você possa fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça em reverência à presença do Senhor, e orar ao Senhor nesta manhã, porque nós queremos orar ao Senhor, ao Deus das nossas vidas. Jesus, o teu nome é santo, o teu nome é puro. Jesus, o teu nome é amor. E nesse novo dia, nos reunimos em tua presença e em teu nome, Senhor. Reconhecendo, Pai, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo o teu amor, reconhecendo a tua grandeza, reconhecemos que somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Reconhecemos que não somos nada sem a tua presença, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, venha sobre nós e sobra sobre nós o teu Santo Espírito. Te pedimos, Senhor, o teu perdão. Perdão, Senhor, por tudo que pensamos, por tudo que sentimos, por tudo que falamos, por tudo aquilo que desagradou o teu coração, Senhor. Nós te pedimos perdão. E te pedimos, Senhor, traga o constrangimento da tua palavra sobre cada lar, sobre cada família nesta manhã. Que a tua graça, Senhor, possa invadir os lares, que possa invadir os corações, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós ansiamos por ti, Senhor. Nós ansiamos, Senhor, em ouvir o som da tua voz. E queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que todas as vozes se calem sobre as nossas vidas, para que possamos, Senhor, ouvir nitidamente o teu falar nesta manhã, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a compreender a tua palavra, nos ajuda a nos rendermos à tua palavra nesta manhã, Senhor, porque, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque tudo que nós precisamos, Pai, é da tua palavra, é do teu falar nas nossas vidas, Senhor. Te pedimos, Senhor, nesta manhã, Senhor, alcança, Senhor, alcança as famílias, alcança papais, alcança mamães, vovós, vovôs, a todas as famílias nesta manhã, Senhor. Alcança, Senhor Deus, em nome de Jesus, todos os médicos, todos os enfermeiros que trabalham, Senhor, que trabalham arduamente, Senhor, em cuidar das vidas, em cuidar das pessoas que sofrem neste momento. Visita cada um, Senhor, seja o Deus, Senhor, a fortalecer, a cuidar, Senhor, a dar a força que eles precisam neste momento. Visita, Senhor, todos os hospitais, Senhor. Visita, Senhor, os leitos. Visita, Senhor, a cada vida, Senhor, que estão, Senhor, desenganados neste momento, Pai. O Senhor é o Deus que dá vida, Senhor. Em nome de Jesus, visita, Pai. Alcança, Senhor, prepara tudo o que eles precisam e necessitam para ser cuidados, Senhor, para ser tratado nesse momento de pandemia, Senhor, em nome de Jesus. E que a tua presença, Senhor, possa estar no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque nós sabemos que não há nenhum Deus além de ti, Senhor. O Senhor é único, Senhor, e soberano sobre as nossas vidas, Senhor. E te damos graças nessa manhã, graças pelo teu amor, graças pela tua presença, graças, Senhor, pelo teu mover, graças, Senhor, pelo teu agir estar no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, porque nós não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco e caminha conosco. Te agradecemos, Senhor, e oramos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em teu nome que nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Que você possa, em nome de Jesus, adorar o nome santo do Senhor. No fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está.
Deus está. Deus está. Conhece tudo. Deus está. E o que preciso Nele está. Está. Deus está. É o meu consolo. Deus está. Nossa alegria Nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. A tua mão está.
coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos povo E assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos povo E assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como é bom adorar o Senhor. Eu gostaria de agradecer a irmã Tatá, a irmã Aline, todas as meninas do Ministério de Dança, que essa semana nos presenteou com um vídeo maravilhoso e nos presenteou hoje com uma dança linda. Eu fui muito abençoada, que vocês possam também ter sido nesta manhã, e muita gratidão no nosso coração. E rapidamente gostaria de compartilhar algo da palavra do Senhor. Eu gostaria que você, se você tivesse Bíblia em casa, pudesse acompanhar a leitura juntamente comigo. Eu vou estar lendo João 15, do 1 ao 7. Amém, irmãos? Que vocês possam aí estar acompanhando da sua casa, todo mundo pegou suas Bíblias. Que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dar fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado.
Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Queridos e queridas irmãs, nos reunimos nesta manhã para reafirmar nossa memória e meditarmos na palavra do Senhor. E fazemos isso porque de maneira nenhuma podemos nos afastar dele e o seu Espírito que nos mantém vivos. Jesus afirma no seu Evangelho de João que Deus Pai é um agricultor e ele, Jesus, é a videira plantada neste mundo pelo amor de Deus e que nós somos os galhos dessa videira. Jesus usou essa analogia para nos lembrar que é nos galhos que nascem os frutos, que é na nossa vida que serão vistos os frutos que este mundo tanto precisa, mas só frutificaremos se estivermos ligados e permanecemos ligados a Ele. O Senhor vem e nos chama para fazer parte de algo, para nos envolvermos em um novo projeto de vida. Porque se decidirmos estar ligados e ligadas a Ele, nossa vida será fonte de alimento para esse mundo faminto. Esse papel cabe a cada um de nós. Por isso precisamos estar atentos, precisamos querer nos envolver, precisamos nos esforçar para caminhar nesse tempo guiado pelas poderosas mãos do nosso Senhor. Que Ele possa falar contigo nesta manhã, para assim, permanecendo nele, possamos frutificar e sermos ferramenta que o Senhor deseja usar neste mundo. Deus abençoe e fique atento na palavra de Deus, porque o Senhor tem algo valioso para nos dizer hoje. Amém? Deus abençoe.
irmãos e irmãs, queridos e queridas do Senhor, vocês estão felizes com o Senhor? Amém. Espero que todos estejam felizes com o Senhor aí nos seus lares. Eu gostaria de partilhar algo com os irmãos e eu gostaria de falar de uma coisa que é muito chata de ser dita, né? A gente tem já alguns domingos comentado o que a comunidade tem feito, né? As obras que a comunidade tem feito. E assim, irmãos, nós temos saído às ruas, né? E 2 vezes por semana levando alimento àqueles que necessitam. E essa semana nós ganhamos algumas máscaras. E os irmãos, quando estiveram na rua essa semana, se depararam com muitas pessoas ali, moradores de rua, que não tinham máscara e também não tem condição nenhuma de comprar. E foi muito bacana que o Senhor tinha preparado essas máscaras para eles. Só que não foi suficiente, porque são muitas pessoas que necessitam ali, né, de máscara. E o que nós tínhamos ali em mãos, os nossos queridos e nossas queridas irmãos que tinham em mãos ali, deram essas máscaras para que eles pudessem estar também protegidos e proteger também toda a sociedade. E ajudamos também, irmãos, a todas as famílias, né, da comunidade, fora da comunidade. Nós temos ajuda financeira com essas famílias. E nós ajudamos nas suas necessidades mais básicas. E graças a Deus que o Senhor tem provido. E essa comunidade tem ajudado essas famílias. E estamos também ajudando uma família a construir uma casa. Irmãos, quando nós falamos de casa, não estamos falando de uma casa que vai ter piso, é condição mínima, é ter parede. E essa família mora no barraco. E nem piso tem. Praticamente nem banheiro tem, e é muito triste. E o Senhor conta com cada um de nós para ajudar, para nos envolver nessa obra, para ajudar os necessitados. E a gente precisa partilhar aquilo que Deus tem dado nas nossas vidas. E graças a Deus essa comunidade não é uma comunidade que fica pedindo, porque graças a Deus, irmãos, eu não preciso. Talvez você também na sua casa não precise, mas existem pessoas que necessitam, que precisam de ajuda. E se nós não nos envolvemos com a obra do Senhor, ela vai parar, porque se não tiver o envolvimento de todos e de todas, nós vamos ter que parar com a obra do Senhor. Isso é muito triste, porque o Senhor tem dado, eu tenho certeza, para cada um de nós, e o Senhor não tem deixado faltar. Nós temos aprendido com o nosso pastor que nós não somos castores, que retêm, que acumulam, mas nós partilhamos com aqueles que não têm. Porque eu tenho certeza que não vai faltar para você. Então, todos os dízimos arrecadados neste lugar, nessa comunidade, são em prol aos necessitados, são em prol aqueles que necessitam. Não é para a igreja, é para as pessoas que necessitam. Contas têm sido pagas, cestas básicas têm sido compradas, então o alimento tem chegado, agora chegou frio, nós precisamos comprar cobertores. Essa semana tinha pessoas morrendo de frio nas ruas, porque não tinha cobertor. Então, assim, esse papel é nosso. E o Senhor conta com cada um de nós. Então não fique de fora, se envolva, se doe na obra do Senhor. Se você não tem, não importa, mas você tem boca para falar. Então peça, né? Peça ajuda e vamos nos reunir juntos, porque a obra só acontece quando o povo de Deus se reúne em prol do outro. Esse é o Evangelho, não existe outro Evangelho. Esse é o Evangelho de cuidar das pessoas, cuidar dos órfãos, das viúvas, cuidar dos mais necessitados, porque da tua vida o Senhor tem cuidado. O Senhor tem cuidado, eu tenho certeza, porque você tem uma cobertor quentinho na sua casa, você tem uma roupa, um agasalho quentinho, e tem muita gente que não tem. Então vamos partilhar. É o momento de nós partilharmos o amor de Deus. É o momento de nós sairmos de nós mesmos e ajudar aqueles que mais necessitam. Então nós contamos com a tua ajuda, nós contamos com todos vocês. E eu, desde já, eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer por cada oração, que seja a sua oração, que tem nos sustentado, tem sustentado a obra do Senhor, e agradecer por poder partilhar o amor de Deus, por poder ser extensão do amor de Deus nesse mundo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e que todos possam ter um ótimo culto, e fique atento, irmão, com a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma palavra especial para os nossos corações. Então fique atento, abra os seus ouvidos e toda reverência à palavra de Deus. Deus abençoe. Bom dia a todos e todas. Que o amor do nosso Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e o mover do Espírito de Deus esteja sobre o povo de Deus nessa manhã, onde ele estiver, aí no seu lar,
reunido, onde estiver, em nome de Jesus, amém? E nós estamos mais uma vez diante da oportunidade de receber uma palavra da parte do Senhor, então eu convido você a ler comigo nessa manhã uma porção daquilo que o Senhor nos deu e nos inspirou nessa manhã e revelou no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Nós vamos ler Mateus 26, dos versos 17 a 30, um texto que aprove ao Espírito de Deus falar com a igreja nessa manhã, falar com o povo de Deus. Mateus 26, do 17 a 30, e a palavra de Deus diz no verso 17, assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiam-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, que procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Graças a Deus por ela. Mas nós estávamos essa semana meditando, dentre os tantos dilemas que nós estamos enfrentando nesses últimos meses, em casa, assim, isolado, impossibilitado de muitas maneiras, impossibilitado de ser comunidade. Um problema que tem assolado o povo de Deus de uma forma muito inquietadora, que tem produzido muitas discussões, muitas interpretações nas igrejas, incomodado muita gente, é a questão da Santa Ceia. E hoje é o nosso segundo domingo do mês, e tradicionalmente seria hoje o dia da nossa celebração. Hoje juntos nós celebraríamos aqui, como família, como comunidade, a Santa Ceia do Senhor. Mas de coração quebrado, na verdade, nós vemos que nós não poderemos fazer isso como a Bíblia Sagrada nos instrui a fazer. Isso para nós é muito difícil. E por isso eu gostaria de hoje, nós nunca fizemos isso, mas como nunca, celebrar a Santa Ceia com vocês de uma maneira diferente. Eu gostaria de fazer isso, meditando sobre isso, meditando sobre esse sacramento, sobre esta ordem que o Senhor Jesus nos deu. Nós vamos honrar a memória de Jesus, meditando sobre o que Ele nos deixou como esta ordem, como essa ordenança. Então vai ser diferente hoje. Eu não sei se isso vai ser um estudo, se vai ser uma palavra, uma meditação, não sei o que vai ser isso aqui. Mas normalmente nós temos as nossas quartas-feiras dos nossos estudos, mas nós também estamos impedidos deles, né? Então hoje eu tenho certeza que nós vamos estudar, porque é o que o Senhor quer nos ensinar hoje. E você pode perguntar, mas ensinar o quê? Bom, é ensinar como nós devemos viver como a família que Ele instituiu aqui na terra, como nós devemos viver a partir da sua soberana vontade, para manter vivo dentro de nós essa memória preciosa de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Foi o tema que dominou as nossas orações essa semana, as nossas discussões aqui espirituais, né? E como tem sido
ultimamente, foi um incômodo muito grande a gente ter que passar por um domingo de Santa Ceia sem celebrar a Santa Ceia. Isso para nós foi muito, e é muito pesado. E eu e a minha esposa estávamos conversando sobre esse problema, e o meu filho, o Pedro, essa semana falou, não seria o caso de ensinar sobre isso? E eu, obviamente, como tenho juízo, eu recebo. Então eu tenho certeza, e eu tenho certeza absoluta, que o Senhor deseja construir no coração do povo de Deus, mais do que nunca, o significado desse ritual, que é o ritual mais significativo e mais determinante na nossa vida com Ele. Isso é muito importante que a gente compreenda. É tão importante que com a mesma intensidade ele foi alvo das maiores discussões teológicas e doutrinárias desses últimos 2000 anos. Muito se falou, muito se disse, ainda hoje, infelizmente, é algo que é utilizado de forma muito leviana por muitas instituições por aí. E não à toa, dos dois sacramentos, os dois únicos sacramentos instituídos pelo Senhor, que foi o batismo nas águas e a Santa Ceia, foi também a Santa Ceia do Senhor um sacramento muito, que eu diria, descaracterizado. Foi um sacramento desvirtuado, foi esvaziado do seu significado original. Por quê? Porque as instituições religiosas passaram a usar a ceia do Senhor para os seus próprios interesses institucionais. E aí, a ceia do Senhor deixou de ser do Senhor e passou a ser das instituições religiosas. Isso aqui é um crime que eu não posso admitir. E nós temos que então, se elas fizeram, eu quero dizer para você, eu e você, nós estamos hoje nessa manhã, diante da palavra de Deus, e nós precisamos entender e resgatar o significado da Santa Ceia do Senhor. Isso é muito importante no nosso coração. E nós vamos fazer isso a partir daquilo que Jesus nos deixou. Indo para o Evangelho, sobretudo porque o que está em jogo aqui não é um simples ritual de pertença religiosa, não, mas o que está em jogo aqui é um estilo de vida, o que está em jogo aqui é uma vida inteiramente conduzida pela vontade do Senhor, e nós temos que entender isso nessa manhã em nome de Jesus. Na celebração da Santa Ceia, existe de forma muito aprofundada, muito densa, elementos muito significativos daquilo que o Senhor deseja ser em nossa vida e, sobretudo, do que Ele espera que nós sejamos no mundo. E a gente às vezes não entende isso. Então que você possa tomar posse desse ensinamento precioso, porque o Senhor Jesus quer crescer dentro de você em nome de Jesus nessa manhã. Amém? Nós lemos hoje um dos textos que mostra o momento em que Jesus instituiu a Santa Ceia. E é muito importante, essa ordenança de Jesus, ela está nos 4 evangelhos. Ela está em Mateus 26, mas ela está em Marcos 14, ela está em Lucas 22, ela está em João 13, ela está nos 4 evangelhos, e cada um deles trazendo detalhes enriquecedores. Mas também ela está em muitos outros lugares da Bíblia Sagrada. Por exemplo, ela está em Atos 2, ela está em 1 Coríntios capítulo 11. Por exemplo, e são todos esses textos que ensinam como foi a ordem que Jesus deu e, sobretudo, como a primeira igreja celebrava isso depois da morte e da ressurreição do Senhor. Então, são textos muito complexos. Então, o meu conselho seria, talvez, de você, na sua casa, ler pelo menos os 4 evangelhos. Pelo menos neste momento, para entender, fazer uma síntese do que significou esse ato constitutivo, significativo, que é celebrado pelo povo de Deus e que nos ajuda a constituir a vontade soberana de Deus para a família que Ele formou aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Os textos citados aqui revelam esse momento em que Jesus instituiu a Santa Ceia. Como é que foi isso? Bom, a Santa Ceia, ela surgiu num dia de celebração da Páscoa judaica. Anualmente, todo judeu celebrava a Páscoa, que era uma festa instituída na Bíblia Sagrada desde o Êxodo, lá no começo, lá na Torá, desde o Êxodo. O próprio Deus ordenou a Moisés, no Êxodo, que celebrasse uma festa, um momento em que as famílias matariam um cordeiro e comeriam ele com pães sem fermento. E para que é essa festa aqui? Para que servia? Bom, era para o povo não esquecer a libertação que Deus deu, porque Deus tirou o povo da escravidão do Egito. Então a festa da Páscoa era uma cerimônia para reavivar todos os anos, para tornar viva a memória dos israelitas da libertação que Deus concedera da escravidão que eles viviam antigamente. Era para isso que servia. É por isso que foi. Então era uma festa que durava uma semana inteira. E nós lemos aqui junto, porque o Evangelho diz que nós começamos a ler, que no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, o primeiro dia da celebração da Páscoa, nós estamos falando aqui da quinta-feira.
Como todo judeu, Jesus estava em Jerusalém com seus discípulos, eles estavam fora dos muros da cidade, eles estavam não dentro da cidade, e então os discípulos perguntam: Jesus, onde é que o Senhor quer que nós preparemos a refeição da Páscoa? Todo mundo precisa comer, onde é que nós vamos fazer isso? Lucas diz que Jesus desejava ansiosamente comer essa Páscoa com seus discípulos antes de morrer. E Jesus diz: bora, entre na cidade e procurem certo homem e dê a ele um recado meu. Digam para ele: o mestre mandou dizer que o tempo dele está próximo e que ele quer celebrar a Páscoa na sua casa. Bom, assim foi. Eles foram e os discípulos então prepararam o cordeiro, prepararam os pães sem fermento durante o dia da quinta-feira. Durante aquele dia. E o texto diz que às 6 horas da tarde anoitecia. Quando anoiteceu, para eles iniciava a sexta-feira, quando anoiteceu, eles começaram a jantar. 6 horas da tarde da quinta-feira. Enquanto eles comiam, Jesus diz que entre eles, entre um dos 12, alguém iria traí-lo. Obviamente estabeleceu-se um mal-estar danado aqui, uma saia justa estranha, porque um começa a dizer um depois do outro, um após o outro: com certeza não sou eu, ser o outro: eu não, Senhor, eu não vou fazer isso. Todo mundo começou, e Jesus diz: aquele que comeu no meu prato será o meu traidor. Imaginem a cena aqui, vejam isso. E Jesus diz: mas ai dele, melhor que ele não tivesse nascido. Observa que a situação é delicada. Agora vejam que o maior dos pecadores está ali presente na ordenação da ceia. Vejam que ele já havia mancomunado, ele já havia combinado, ele já havia recebido as moedas da traição, ele iria trair Jesus, e Jesus sabia disso, mas mesmo assim, ele come no prato do Senhor, ele não foi impedido. Eu chamo a atenção de vocês, Judas Iscariotes, e ele diz: Judas, com certeza não sou eu, mestre. Cínico. Interessante que os outros disseram: com certeza não sou eu, Senhor. E ele não, ele diz: com certeza não sou eu, mestre. Será que Judas não está reconhecendo Jesus como seu Senhor, mas apenas como um dos mestres? Não sei. Mas Jesus vira para ele de cara e diz: sim, é você, Judas. Imagine aqui comigo o mal-estar que não deve ter gerado aqui nesse momento. Imagina o problema, o desconforto. Mas depois desses momentos de verdades aqui, o texto dá a entender e diz que eles continuaram a jantar. Com certeza todo mundo meio constrangido, uma situação, mas todo mundo começa a jantar. Jesus então pegou um pão, elevou aos céus, ele agradeceu a Deus, e ele partiu o pão, e ele deu aos discípulos, ele distribuiu aos discípulos dizendo: tomem e comam, porque esse é o meu corpo que será dado por vocês. Esse é o meu corpo, porque ele iria morrer na cruz, e o seu corpo seria dado em favor de muitos. Lucas e Paulo, por exemplo, na Bíblia, reafirmam de forma clara a ordem: façam isso em memória de mim. Olha que interessante. Como a Páscoa era um ritual para manter viva a memória da libertação da escravidão do Egito, a Santa Ceia do Senhor tinha a intenção de manter viva dentro dos discípulos e dentro de cada um de nós, o quê? A libertação que Jesus iria conceder através da sua morte na cruz do Calvário. E o texto diz que em seguida, Jesus tomou o cálice de vinho e deu aos seus discípulos e disse: bebam dele todos vocês, porque isso simboliza o meu sangue, que será uma nova aliança que eu faço com vocês, sangue que será derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Façam isso em memória de mim. Observa isso aqui, que maravilhoso. E o Senhor então termina dizendo: olha, eu não beberei mais do fruto da videira até o dia em que nós beberemos juntos no reino com meu Pai. E aí o texto termina dizendo que eles cantaram um hino. Lindo isso, né? Cantaram um hino todos eles, com certeza para o clima, para se alegrar um pouco, para quebrar o mal-estar do clima aqui. Se alegraram e diz que desceram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Essa é a palavra do Senhor que foi nos dada. E como eu disse para vocês, independente do que fizeram com isso aqui, com esse momento, nós temos que construir isso aqui juntos. Por quê? Aqui Jesus estabelece símbolos preciosos que identificam uma família, que constrói um projeto de vida. Isso é muito importante. Por quê? Porque Ele está aqui nessa manhã para celebrar a ceia conosco e nos fazer lembrar. Aqui estão expressos
significados que dizem quem nós somos, nós, povo de Deus, quem sou eu e quem é você, significados que dizem o que Deus espera da sua vida neste mundo aqui, e você não pode desconsiderar isso. Portanto, eu preciso te pedir para ficar muito atento sobre isso, para ficar muito esperto sobre esses símbolos, e entender o que Jesus espera de mim e espera de você, em nome de Jesus, amém? Então uma pergunta boa é, o que é a Santa Ceia que Jesus instituiu? Nós precisamos compreendê-la. E eu queria falar 4 coisinhas breves com vocês, mas a primeira coisa que eu queria dizer para você, o que é a Santa Ceia que Jesus instituiu? Ela é um ritual simbólico para manter vivo dentro de nós a memória de quem foi Jesus Cristo. Essa é a primeira função da ceia. Isso é muito importante. A construção da Santa Ceia que o Senhor fez aqui, foi algo que Ele fez para ensinar algo, para a gente fazer sempre, repetidamente, juntos. Para quê? Para manter viva dentro de nós a memória de quem Ele foi, do que Ele fez e do que Ele espera de nós. Isso é muito importante. Por isso, eu disse para vocês que Santa Ceia não pode ser esvaziada no seu significado. Ela não pode jamais. Ele é um momento de identificar uma família, de construir um projeto de vida. E o nosso projeto se chama Jesus Cristo. E nós temos que estar certos disso. É uma celebração que nós repetimos todos os meses. Por quê? Porque é um ritual simbólico, não é literal. Veja bem, nós não comemos carne e bebemos sangue aqui. Nós não somos canibal, não. Isso aqui está na dimensão dos símbolos. É simbólico. O que é um ritual? Um ritual é alguma coisa que nós fazemos repetidamente, que nos remete a um passado que nos define. Por exemplo, rituais existem e servem para manter vivas dentro de nós a memória de algo que aconteceu lá no passado. Isso é um ritual. Por isso nós repetimos, manter essa memória. E por essa razão, por exemplo, no ritual da Santa Ceia, nós comemos e bebemos Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus não está na gaveta ou na igreja, mas é dentro de nós que tem que ser viva essa memória dele, é dentro de nós. Por isso nós comemos e bebemos. Então, quando celebramos ritualmente a Santa Ceia, nós voltamos àquela quinta-feira, nós voltamos naquele cenáculo em que Jesus deu essa ordem. É por isso que o ritual é celebrado. A ceia do Senhor é Kairos, não é Cronos, é Kairos, porque nela o Senhor se manifesta para recriar o ideal da comunhão do povo de Deus com o seu Salvador. Isso é maravilhoso, presta atenção, são elementos simbólicos, e símbolos são fundamentais. Eu queria dizer para você que uma igreja não existe se não tiver símbolos. Por quê? Porque são símbolos que nos ligam, que nos aproximam, que nos remetem a algo. O símbolo é fundamental. Símbolos representam e dão significado a algo. Isso é um símbolo. Por exemplo, essa cruz vazia aqui é o símbolo do cristianismo. Esse púlpito aqui é um símbolo, por exemplo. Na ceia do Senhor, o pão é símbolo do corpo de Jesus dado na cruz. Esta mesa aqui, por exemplo, é um símbolo. E nós precisamos disso. Entenda o que fizeram com isso. Deixa eu explicar para você. O Jung, o psicanalista, você já ouviu falar dele, né? O Jung, ele diz que um símbolo tem que ser vivo. E ele é vivo quando ele tem um significado. Senão ele se torna um símbolo morto. Não sei se está difícil, mas você vai entender isso aqui em nome de Jesus. Se esse púlpito aqui estiver aqui, mas a palavra de Deus não for ministrada nele, ele é um símbolo morto. Como é que a ceia do Senhor pode se tornar um ritual simbólico morto? Pensa comigo. Bom, é quando nós pensamos que o pão e o vinho se tornam um fim em si mesmo, que é o que a igreja faz, que é o que as pessoas têm no seu coração. Às vezes a gente faz o pão e o vinho se tornar um fim em si mesmo, e não pode. Por isso nós comemos e bebemos, mas ele não é vivo. Por quê? Porque nós comemos e bebemos, mas as pessoas não veem Jesus dentro de nós. As pessoas não veem Jesus em nada do que nós somos, em nada do que nós fazemos, em nenhuma palavra que sai da nossa boca. Essa ceia é morta. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito importante, meus irmãos. Por isso a primeira lição que nós aprendemos com o Espírito Santo de Deus essa manhã de Santa Ceia é que Jesus instituiu um ritual simbólico vivo. E é vivo porque nós comemos e bebemos o pão e o vinho, e 24 horas por dia, 7 dias por semana, presta atenção aqui, as pessoas que convivem conosco, enxergam Jesus Cristo em nós, e dentro de nós, por isso que Ele é vivo. Afinal, tudo que nós fazemos, falamos e somos, reflete Jesus Cristo. Isso precisa ser compreendido. Quando as instituições religiosas tornam a Santa Ceia algo esvaziado,
de significado que assim, o pão e o vinho são um fim em si mesmo, porque o importante é fazer parte da instituição, né? O importante é fazer parte, e o importante é o pão e o vinho, é participar daquilo. E assim nós queremos tomar na ceia, tá bom, nós até, aquilo aqui entra em nós, mas não nos transforma. Entra em nós, mas Jesus não está lá, Ele continua morto dentro de nós. Entende a Santa Ceia do Senhor, como ela tem que ser viva? E nós temos que tomar posse disso. Por essa razão, o apóstolo Paulo diz na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 15 em diante, Paulo diz assim, ó, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos. Presta atenção aqui, vou repetir. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E Paulo diz mais, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, elas não existem, porque surgiram coisas novas, é algo novo. Tem que ter mudança de vida, meus irmãos. Ele morreu para que nós pudéssemos viver de uma forma completamente diferente. Isso não pode ser em vão, em nome de Jesus. Você que nos ouve nessa manhã, receba o Espírito Santo de Deus onde você estiver, porque Ele está te convidando a celebrar a Santa Ceia do Senhor, convidando você a viver de uma nova vida que se chama Jesus Cristo, de um Jesus Cristo que habita dentro de você, você precisa tomar posse disso, te convidando a demonstrar nesse mundo e nesse tempo, através das tuas atitudes, que aí dentro de você mora alguém que te salvou, alguém que te curou, alguém que te transformou, e que faz de você um testemunho vivo do que Ele pode fazer, e do que Ele espera fazer na vida das pessoas, e do que as pessoas precisam ser em nome de Jesus, amém? Isso é muito importante. Mas se a pergunta é o que é a Santa Ceia que Jesus instituiu, em segundo lugar, que eu preciso dizer para você, a Santa Ceia é um momento de lembrar que é a presença dele dentro de nós que nos fortalece para ir viver os planos de Deus. É a presença dele dentro de nós, ela nos lembra isso, que nos fortalece para a gente ir viver os planos de Deus aí no mundo. Observa aqui o ensino aqui de Jesus da Santa Ceia. No verso 26 ele diz o quê? Ele diz que Jesus tomou um pão sem fermento. Um pão sem fermento é um pão que não estufou. Nossa irmã Denise todos os meses faz o pão bonito aqui que estufa, né? Usa fermento. Mas esse pão aqui não. É um pão sem fermento, é um pão que não estufou. É um pão que se esvaziou. É um pão que não é cheio de convicções. E ele levou aos céus, apresentou ao Pai e agradeceu. E o texto diz que ele partiu e deu aos seus discípulos dizendo: comam todos vocês, porque esse pão simboliza o meu corpo que será dado em favor de vocês. Observa aqui comigo. Jesus diz que o seu corpo é pão e que nós temos que comer do seu corpo. Por que será? Ora, por quê? Ele ensinou isso na Bíblia o tempo todo, no Evangelho. No Evangelho de João, por exemplo, capítulo 6, Jesus disse que Ele é o pão verdadeiro que desceu do céu. Ele é o pão verdadeiro do céu. Ele é o pão celeste. Ele diz isso. Ele é o pão, por quê? Porque pão serve para alimentar. Pão serve para fortalecer. Quem tem fome come pão e sacia a sua fome. E por isso, Ele disse, quem vem a mim, jamais terá fome. Jesus disse isso no Evangelho. Nunca mais terá fome. É Ele quem nos nutre, é Jesus quem nos fortalece. E é interessante esse símbolo, porque pão é universal, né? Você sabe que historicamente, todas as culturas, em todas as culturas, pão é o símbolo máximo daquilo que alimenta, daquilo que fortalece. Jesus diz, por exemplo, no Evangelho de João, que o maná que os israelitas comeram no deserto não era um pão verdadeiro, porque eles comeram e morreram. E Ele então é o pão que sustenta a vida, porque todo e toda aquele e aquela que quiser viver, tem que comer o pão chamado Jesus Cristo. É maravilhoso isso, porque na celebração da Santa Ceia, nós somos convidados pelo Senhor a comer esse pão sem fermento, o pão que se esvaziou de si mesmo, o pão que abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, para morrer na cruz, para nos dar a vida. Observe que maravilhoso isso. Nós somos convidados a fortalecer a nossa memória, o nosso espírito, para viver e enfrentar esse mundo difícil que nós temos que enfrentar, sabendo que o que nos fortalece é a presença dEle dentro de nós. Não é na nossa religião, não é na nossa igreja, não é no nosso templo, não, é dentro de nós. A nossa força tem que estar aqui dentro, porque Jesus habita aqui dentro. E você precisa tomar posse disso. Quando nós temos a oportunidade de comer e beber, nós temos a oportunidade de tornar Cristo partícipe da nossa vida.
Observa isso, ele se torna parte integrante do nosso ser. Ele não está somente no meio de nós, ele está dentro de nós. Precioso. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Senhor te chama nessa manhã a viver algo completamente novo. Em nome de Jesus, eu não sei quem nos ouve, quem nos vê nessa manhã. Algo completamente novo, uma vida diferente. E como esse mundo é difícil, tudo que aqueles discípulos teriam que enfrentar a partir daquele momento seria muito difícil. E tudo que você precisa enfrentar nesse mundo é bastante complicado. E você precisa, sabe o quê? Você precisa se fortalecer. Presta atenção. E é a presença dele dentro de você que te fortalece e que te faz vencer qualquer situação desse mundo em nome de Jesus. Amém? Mas a pergunta é o que é que a Santa Ceia que Jesus instituiu? Em terceiro lugar, eu preciso te dizer, a Santa Ceia é uma oportunidade de lembrar que ele já nos perdoou, que ele nos curou, porque ele levou sobre ele todas as nossas doenças, em nome de Jesus. A ceia é esse momento de você lembrar, reavivar, essa oportunidade de lembrar que ele já nos perdoou, ele nos curou, ele levou sobre si todas as nossas doenças. Observa aqui, na instituição da ceia, aqui no versículo 27 e 28, em seguida diz o texto, Jesus tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, porque esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Vamos entender isso direitinho, observe aqui, porque aqui é mais uma medida simbólica fundamental, porque o cálice de vinho é um símbolo que representa o sangue de Jesus, derramado na cruz para perdoar os pecados. Semana passada você aprendeu que perdão dos pecados é cura de todas as dimensões da tua vida, sim ou não? Aprendeu? Jesus diz que o sangue derramado seria uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Por quê? Porque até aquele momento existia uma antiga aliança que dizia que a pessoa era parte do povo de Deus. Qual era essa aliança? O sangue de Abraão. Você sabe que tudo começou com Abraão, né? Até aquele momento, presta atenção, a descendência sanguínea foi estabelecida no Antigo Testamento, dizia que a pessoa era parte do povo de Deus, ela tinha que ser sangue de Abraão, porque era sendo descendência de Abraão, que mostrava que a pessoa fazia parte da aliança que Deus fizera com Abraão e a sua descendência. Então os judeus se entendiam um povo eleito, se entendiam um povo escolhido. Por quê? Porque nas suas veias corria sangue da descendência de Abraão. Quando você lê aquelas genealogias infindáveis, para isso que serve a genealogia, para dizer que a pessoa tem descendência, tem sangue de Abraão lá atrás. Entende isso? Porque aí diz que ele é do povo de Deus. E eu quero que você entenda isso. Por no Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 9, João Batista, quando ele prega para anunciar a vinda de Jesus, ele diz para os judeus o seguinte, não sejam presunçosos e fiquem dizendo, nós somos filhos de Abraão, nós temos sangue de Abraão, João, porque se Deus quiser, até essa pedra aqui pode se tornar um filho de Abraão. Porque existia essa presunção. Então, até aquela noite, naquele cenáculo, existia uma antiga aliança feita entre Deus e a descendência sanguínea de Abraão. Mas a partir daquela noite, Jesus estabelece uma nova aliança, e agora é uma aliança no seu sangue. As coisas estão mudando, não é mais uma aliança por direito familiar, sanguíneo, genético, não, mas é uma aliança entre Deus e todos e todas que creem nele e se submete ao sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário. É uma nova, presta atenção, você que me ouve nessa manhã, entenda, Jesus está constituindo uma nova família para você. E nós temos que compreender, não é mais a antiga família genética que nós pertencemos, mas é uma família formada por todos e todas que têm compromisso com o sangue, com a cruz, com a memória de Jesus. Essa é uma aliança estabelecida entre o Deus Pai, entre o Filho unigênito e os filhos e filhas que se tornam filhos e filhas, quando participam desse projeto de vida chamado Jesus Cristo de Nazaré. Isso é fundamental que você entenda. Agora observe que quando nós fazemos uma aliança, nós nos tornamos partes da mesma coisa. Isso é uma aliança. Observe isso aqui. Quando um casal, por exemplo, se une num casamento, num matrimônio, eles se unem em uma aliança e eles se tornam parte de uma coisa só. Passam a ter a mesma casa, a mesma vida, o mesmo objetivo, deveria ser o mesmo respeito, uma só condução. E com Jesus é a mesma coisa.
Com Cristo é a mesma coisa, e por isso Ele estabelece uma aliança no seu sangue, constituindo uma nova família. E na ceia você está lembrando que é dessa família que Ele te convida para participar. Existe um compromisso em quem participa da Santa Ceia. Ele te convida para isso, e por isso mesmo a sua vida tem que se tornar uma vida só com Ele. Isso aqui tem um problema enorme nosso. No mesmo Evangelho de João, Jesus diz: quem comer, no capítulo 6, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Olha que lindo isso. Quem participa da Santa Ceia está nele. Observa isso, porque vive como ele viveu. E assim, Jesus continua vivo neste mundo através da sua vida, através das suas atitudes. Ele continua vivo no mundo. Compreende isso? Nós temos que tomar isso para nós. É interessante, por exemplo, outro comentário, que o vinho nos tempos de Jesus, ele era um elemento, inclusive na cultura do Oriente Médio, ele era um elemento terapêutico. Por exemplo, na Bíblia Sagrada fala isso. Vinho servia para curar doenças. Você sabe da parábola do bom samaritano de Jesus? O bom samaritano curou as feridas do doente aplicando azeite e vinho nas feridas. Ele tinha essa função na Bíblia. O vinho tem essa função. O bom samaritano, por exemplo, em 1 de Timóteo, Paulo falando a Timóteo no capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: Timóteo, não continue a beber somente água, mas tome também um pouquinho de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. É cultural isso, nós temos que entender. Vinho era medicinal. Em João 2, por exemplo, em Caná, Jesus transforma água em vinho, e ele estava anunciando o início de um novo tempo. Ele estava ali, o primeiro milagre dele, anunciando o início de um novo tempo, onde todas as suas enfermidades seriam curadas, porque vinho tinha essa função. Na antiguidade, vinho era remédio. Infelizmente, hoje, já inventaram um monte de comprimido aí, né? E o vinho se tornou só algo para deixar alguns embriagados por aí, né? Infelizmente. E isso é muito triste, sabe por quê? Porque essas pessoas se esquecem que se o vinho não é pecado, no tempo de Jesus era até um remédio. Embriaguez é pecado dos grandes, a ponto da Bíblia Sagrada dizer que os que se embriagam não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério. Existe uma discussão muito grande na Bíblia. Jesus tomou vinho na Santa Ceia? Não, existe uma discussão. Isso é muito cultural. Você precisa tomar posse. Jesus escolheu o cálice de vinho para simbolizar o seu sangue, que seria derramado para estabelecer uma nova aliança. Presta atenção, um sangue que poderia te tornar parte de uma nova família, além de que seria para perdão do pecado de muitos. Afinal, o perdão do pecado tem poder de curar as nossas doenças. Entende a analogia que ele faz aqui, porque ele usa? Então presta atenção, o sangue de Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus, está submisso ao que ele fez na cruz, tem o poder sim de curar todos os nossos males. E na ceia do Senhor nós somos lembrados disso. Nós somos lembrados desse momento. Na Santa Ceia nós somos chamados a fazer parte de uma nova família, feito por gente curada, meu irmão, feito por gente restaurada, minha irmã, família de povo redimido de todas as tuas doenças, conseguidas pelo sangue de Jesus, em nome dele. Amém? Ele derramou o seu sangue para nos dar a oportunidade de uma nova vida, fazendo parte de uma família constituída por todos e todas que se rendem e aceitam ter esse sangue correndo nas suas veias. Presta atenção, é um novo DNA, é um novo tipo de ser humano, e por isso ele nos convida a receber a cura através do perdão dos nossos pecados, perdão de todas as nossas enfermidades, em nome de Jesus. Amém? Mas a pergunta é o que é essa Santa Ceia aqui que Jesus decidiu? Em quarto lugar, tem muitos mais, mas eu só 4, porque senão você vai ficar cansada. Em quarto lugar, eu queria dizer para você que a Santa Ceia é a lembrança de que nós somos curados para servir. Nós somos salvos para participar comunitariamente, partilhar comunitariamente a nossa vida com quem necessita. O que é a Santa Ceia? É uma lembrança que não pode morrer dentro de nós, que nós somos curados pelo Senhor para servir, nós somos salvos para partilhar comunitariamente a nossa vida com quem necessita. Isso é Santa Ceia. E você observou que quando Jesus estabeleceu esse ritual, ele disse para a gente fazer isso, para celebrar a memória dele. Façam isso em memória de mim. E eu queria dizer para você que toda vez que a gente lembra de quem ele foi, toda vez que a gente lembra do que ele fez, obrigatoriamente nós lembramos que tudo que Jesus foi, tudo que ele fez, foi partilhar tudo que ele era e que ele tinha com todos. Isso é Jesus Cristo. Até a sua vida ele partilhou. Tudo. O
projeto de vida, chamado Jesus Cristo, é um grande projeto de renúncia de si mesmo e de serviço em prol de quem necessita. E não existe Santa Ceia sem nos apossarmos e assumirmos o mesmo compromisso para a nossa vida. Não adianta tomá-la indignamente, como Paulo lembrou. Ele mesmo disse, Mateus 20, versículo 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele disse. Aqui está a questão. É na Santa Ceia que nós comemos e bebemos e lembramos que Ele é alimento sim, Ele é cura das nossas enfermidades. E assim, eu e você, curados, sarados, restaurados dos nossos pecados, sobretudo do pecado do egoísmo, de fazer as coisas por nós e somente para nós mesmos, e aprendemos a abrir mão de nós, e aí imitar Jesus Cristo, e renunciar ao nosso querer, e nos entregar a esse exemplo de Jesus, que em tudo Ele renunciou a si mesmo, por amor aos outros, meus irmãos. Aqui está o centro do Evangelho, aqui está o centro da cruz do Calvário, aqui está o centro da Santa Ceia, e você precisa tomar posse disso. Santa Ceia é memória de um Senhor que escolheu exercer o seu senhorio servindo aos outros e não sendo servido. Todo senhor, todo rei, todo rico, toda gente gosta de ser servido, sim ou não? Menos o maior, menos o soberano. Ele escolheu ser senhor servindo e não sendo servido. E quando eu e você participamos da ceia, essa memória tem que ser reafirmada dentro de nós. Nós precisamos lembrar disso. João nos lembra que no momento da ceia, Jesus tirou a parte de cima da sua roupa, se despiu, pegou uma bacia de água e foi lavar os pés dos seus discípulos. E pior, diz que nós também deveríamos fazer a mesma coisa, nos estimulou a fazer igual. Você entende o que é Santa Ceia? Você entende a preciosidade desse momento? Quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, lembramos que nós somos chamados para servir e não para ser servidos. Isso é povo de Deus. Quem come e bebe está lembrando que não serve a si mesmo, não serve aos seus interesses, mas serve aos outros. Porque isso foi o que Ele fez e é isso que Ele espera de nós, em nome de Jesus. É por isso que 1 de João, capítulo 3, versículo 16, 1 de João 3,16, está escrito, nisso nós conhecemos o que é amor de verdade. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos e irmãs. Isso é amor. Isso é muito importante. Como nós estamos? Paulo disse na segunda carta de Coríntios, que eu já li aqui para vocês, capítulo 5, versículo 15, quando eu como e bebo, como o corpo e bebo o sangue, comungo com a morte de Jesus. E aí, porque eu também morro com Ele, é para que eu não viva mais para mim, mas eu vivo para aquele que morreu por mim e ressuscitou. Eu não vivo mais a minha vida, eu não vivo mais os meus interesses, eu não vivo mais a minha vontade, eu vivo a vida dele, eu vivo os interesses dele, eu vivo a partir do que ele quer. Então, meu querido, minha querida, Santa Ceia existe para reafirmar dentro de nós o grande projeto de renúncia chamado Jesus Cristo. E nós temos que tomar posse disso. Hoje em dia a ceia está esvaziada, ela perdeu seu sentido. E esse era o problema, por exemplo, da igreja de Corinto, que a gente lê todo mês aqui, não é? Porque o apóstolo Paulo, ele para celebrar a ceia, ele organizou uma grande festa. Era lindo. Não era uma hóstia, não era mirradinho como é hoje, era uma grande festa. Ele chamava da festa do ágape, né? Era a festa do amor. Era uma festa maravilhosa, era uma grande mesa, sabe por quê? Porque a ceia do Senhor só acontece como consequência de uma mesa, e é na mesa que nós dedicamos a nossa vida, tudo que nós temos ao Senhor, e nós partilhamos comunitariamente o que nós temos com quem não tem. Essa é a mesa, e você precisa compreender isso, não é só você e Deus, não é só você na sua casa, com seus parentes, que isso é cômodo demais. Não, é numa comunidade, é na comunhão, é incluindo nesse negócio quem precisa, quem necessita. Eu tenho certeza que na tua casa, muito pouca gente necessita, porque o Senhor tem guardado, mas precisa incluir aí na tua ceia, quem precisa em nome de Jesus, quem necessita de você. Então na festa do amor, todo mundo trazia o que era seu, da sua casa, trazia uma porção sua, e partilhava com quem não tinha, saciava a fome de quem tinha fome. Isso para quê? Para manter viva a memória de Jesus Cristo. E aos poucos esse símbolo foi morrendo, e hoje eu acho que morreu quase totalmente, está morto, né? Infelizmente. E é por isso que Paulo não deixa por menos. E na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 20 a 22, ele diz assim, ó, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Isso não é ceia do Senhor não. Por quê? Presta atenção aqui. Porque cada um de vocês
come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Mais claro do que isso, né? Quando vocês se reúnem, vocês não estão celebrando a ceia do Senhor, por quê? Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, um fica com fome e o outro fica bêbado. É o que Paulo reclama. Será que vocês não têm casa para comer e beber, não? Ele é mal educado. Aquilo que era a tua casa, aqui não, aqui é comunitário, aqui é para pensar nos outros. E ele diz mais, ou vocês desprezam a igreja de Deus, ou vocês humilham quem não tem nada. E ele diz, o que eu vou dizer? Eu vou elogiar vocês por isso? Mas lógico que não, né? Certamente que não. Isso não é ceia. Presta atenção em nome de Jesus. Palavra de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Você não come a sua própria ceia. Santa Ceia acontece no ambiente de manifestação do Espírito Santo de Deus, que produz um ajuntamento comunitário cheio de bênçãos, mas também cheio de necessidades suas e de outras pessoas. O negócio aqui é junto, o negócio aqui não é separado não, aqui é junto, é no lugar que revela a palavra de Deus, é no lugar que faz a leitura bíblica, onde estão as orações, as confissões de pecados, o arrependimento e uma mesa que nos chama a partilhar o que nós temos com os outros, esse desafio da Santa Ceia. E nós temos que tomar posse. Não existe Santa Ceia isolado, não existe Santa Ceia em casa, sozinho, tudo remonta à comunhão, tudo que infelizmente nesse momento eu e você estamos sendo impedidos. Mas eu queria dizer para você, sabe como você luta contra esse impedimento? Sabe como? Mantenha hoje, viva dentro de você a memória de Jesus Cristo. Mantenha, não perca isso não, nós estamos aqui. Como é que eu faço isso? Aprenda, ouça, leia a palavra de Deus, presta atenção aqui sobre o que Ele deixou instituído e continue se envolvendo com a família que Ele te chamou para participar, de alguma forma se envolva. Você não celebra a ceia sozinho na sua casa para ter o seu coraçãozinho confortável, porque, graças a Deus, participar da ceia. Não é isso. Isso é esvaziado demais. Você celebra a ceia comunitariamente, junto com os irmãos, para lembrar que nesse mundo tem muita gente faminta e que precisa de você em nome de Jesus. É por isso que nós celebramos a ceia. Tem uma passagem que eu gosto, em Gênesis 14, a Bíblia diz que Abraão encontrou Melquisedeque. Já ouviu esse palavrão? Abraão encontrou Melquisedeque. E Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E diz o texto, de uma maneira bonita, no capítulo 14, que Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão, e ele abençoou Abraão, e que Abraão lhe deu o dízimo. Para quê? Porque Abraão queria partilhar o que ele tinha recebido do Senhor, só isso. Presta atenção aqui, esse é o simbolismo maior da Santa Ceia, sabe qual? Partilhar. Jesus partilhou a sua vida, o seu corpo, o seu sangue, tudo que ele era, o seu ensinamento, tudo conosco. A glória do Pai foi partilhada na pessoa dele conosco. O Santo dos Santos, o véu foi rasgado, porque você tem acesso ao Pai hoje. Você pode conversar com Deus, porque Ele, Jesus Cristo, partilhou isso com você. Nós não podemos nos render ao que fizeram com a Santa Ceia do Senhor, não, eu e você não. Porque ceia não é celebração institucional, ceia não é celebração denominacional, muito menos ceia é celebração individual, ceia é momento espiritual. E o pão e o vinho aqui não são um fim em si mesmo, são símbolos de algo que tem que ir dentro de nós. É só um símbolo de algo que tem que estar aí dentro de você, e que precisa ser visto pelos outros. Você come e bebe. O que adianta comer o pão e beber o vinho, se no nosso interior não existir Jesus curando todo o egoísmo, curando o individualismo? O que adianta? O que adianta comer o pão e beber o vinho se nós não honramos a memória de quem foi Jesus? Porque nós não renunciamos a nós mesmos e não aceitamos partilhar a vida com os outros como Ele fez. O que adianta? Está tomando a ceia indignamente. Então, estou indo já para o fim, tá? Queridos e queridas. Nessa manhã nós estamos celebrando a nossa Santa Ceia. Nós estamos na companhia do Espírito Santo de Deus. Eu estou, você está na tua casa. O Espírito Santo de Deus te alcança nessa manhã, em nome de Jesus. Não se preocupe, nós estamos celebrando. Mas isso vai além de uma porção de pão e de uma porção de um suco. Vai além. Trata-se de algo que vai dentro de você, que vai dentro de mim, que vai dentro de nós. Isso precisa ser revivado nessa manhã. E nesse momento, Ele precisa estar, sabe aonde? Ele precisa estar aí dentro de você. Ele precisa estar aí dentro de você, onde você estiver. Por isso nós estamos lembrando, estamos meditando e aprendendo fundamentalmente que Santa Ceia é momento de manter viva dentro de nós a memória de Jesus Cristo. Por isso,
Esse é o momento que nós estamos agora. Nós estamos fazendo isso aqui agora, hoje. Sabe por quê? Porque sabemos que é a presença dele dentro de nós que nos fortalece para ir viver nesse mundo. É isso que nós estamos fazendo agora. Você não é perdoado, presta atenção, você sabe disso. Ele já te perdoou. Nós estamos aqui com ele dentro, nos fortalecendo. Ele já nos perdoou, ele já nos curou, ele levou sobre si todas as nossas doenças. Por exemplo, você não toma a ceia para ser perdoado, como eu já vi gente falando. Você toma a ceia e participa dela para lembrar que ele já te perdoou os pecados. Ele já te perdoou, presta atenção em nome de Jesus. Você não pode esquecer disso, por isso as doenças da sua alma não podem continuar mandando na sua vida. O apego, essas coisas miseráveis. Não! E é por isso que nós estamos fazendo parte de uma nova família, curados, restaurados, completamente novos. E que nós vamos assim curados, restaurados, servir. Nós somos salvos para partilhar comunitariamente a nossa vida com quem precisa, com quem necessita. Isso é ceia, isso é santa ceia, isso é celebrar a ceia de uma maneira viva, verdadeira, em nome de Jesus. Então, queridos, a ceia é do Senhor, e ela é só do Senhor. A ceia não é de nenhuma denominação, presta atenção aqui, a ceia não é minha, a ceia não é nossa, a ceia não é da igreja. A ceia não é, presta atenção, ela não é somente para os membros da nossa comunidade, ela é para aqueles e aquelas que aceitam viver Jesus Cristo. Você entende isso? Viver Jesus Cristo. Lógico que viver Jesus Cristo é viver a partir do Evangelho e não da religião, né? Às vezes nós somos, por exemplo, membros de uma igreja, mas o que adianta ser membro de uma igreja se a gente não participa da implantação do reino de Deus que Jesus vai implantar? O que adianta? Responde para mim, adianta o quê? O que adianta ser membro de uma igreja se não abre mão de si mesmo, se não se envolve na comunhão da obra que o Espírito Santo de Deus quer realizar na comunidade? O que adianta? A ceia não é para membro, a ceia é para quem renuncia a si mesmo e aceitou que Jesus é Senhor, e por isso tem Jesus Cristo como prioridade absoluta na sua vida. Presta atenção, isso é muito importante, porque isso, por isso que Paulo falou, nós lemos todos os meses aqui, examine-se cada um a si mesmo. Sim ou não? Não é isso que Paulo fala? Examine-se cada um a si mesmo. Não cabe ao pastor julgar, mas é a cada um se examinar e ser muito verdadeiro, e se tiver de se arrepender e receber o perdão que cura, e assim participar dessa grande mesa, formada pela família, que entende que o outro é mais importante do que ela mesma. Isso é que é a questão. A ceia do Senhor é para quem vive uma aliança com Ele. Senão não adianta. Nosso papel não é proibir, é ensinar. Você precisa entender isso. Nem Judas foi proibido, o pior deles. Examinamos a nós mesmos, nós não somos examinados pelos outros. Isso é ceia. Nós não examinamos ninguém, nós não proibimos ninguém, nós apenas nos esforçamos. Como nós estamos fazendo aqui agora? Para ensinar. Porque isso é importante na nossa caminhada. Minha oração sincera é para que o Espírito Santo de Deus tenha te encontrado nessa manhã, tenha falado com você e acalentado o teu coração nesse dia de celebração de Santa Ceia. Muita gente fica doído nessa hora porque não pode celebrar, né? Mas eu queria que você tivesse acalentado nessa manhã, para que o Espírito Santo de Deus possa restaurar a memória daquela noite, naquele cenáculo, em nome de Jesus. Sobretudo, o projeto de vida que se chama Jesus Cristo e que precisa ser vivo dentro de você. Vivo. Não se preocupe não. Porque nós não vamos fazer ceia virtual. Me desculpa, nós não vamos, porque isso não existe. Nós estamos sendo impedidos de adorar o Senhor, porque não existe adoração virtual. Isso que nós fazemos aqui não é adoração, não é culto. Nós apenas ministramos a palavra de Deus para você, nós cantamos louvores para encher o teu coração, para você não fique esvaziado. Isso aqui não é culto, porque culto sem vocês aqui não existe. Vou repetir para você entender. Neste lugar, nós adoramos o Senhor de mãos dadas, juntos. Nós somos um povo, nós não somos sozinhos. Nós estamos sendo impedidos de cear. Mas entenda, querido, que tudo isso aqui precisa permanecer dentro de cada um de nós. Presta atenção, por isso essa palavra veio hoje para você. Eu às vezes não entendo o que é a palavra, mas o Senhor me mostra. É para te fortalecer, porque mesmo separados em corpo, nossa alma e nosso espírito estão vivos. E estão em comunhão, porque nós continuamos envolvidos na obra que Ele deixou. Isso não pode morrer. Nós continuamos meditando na palavra. Nós continuamos indo para a rua alimentar os que não têm nada. Nós continuamos orando aqui a segunda-feira. Nós continuamos dando as nossas ofertas aqui, levando cesta básica. Nós continuamos vivendo esse projeto chamado Jesus Cristo. Isso é ceia. A ceia não é para um dia, a ceia é para uma vida. É para o tempo todo. É para 24 horas do teu dia. O Senhor te chama, o meu convite é esse. Não fique de fora disso não, em nome de Jesus, amém? Queira estar, porque o Senhor te chama para uma família, o Senhor te chama para um projeto que Ele sonhou para você, em nome de Jesus. E isso é muito importante. Celebre a Santa Ceia do Senhor com alegria, onde você estiver.
dizendo e mostrando para quem quiser ver que aí dentro de você mora alguém que tem poder de fazer novas todas as coisas. Isso é ceia. Isso que precisa ser visto pelo mundo. Não é um povo lá comendo pão e não é só isso não. É que aí dentro de você tem alguém que tem poder de transformar qualquer história de vida e você precisa ser testemunho vivo disso. E quando você celebra a Santa Ceia do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém? Diga amém da sua casa, glória a Deus. E eu te agradeço, muito obrigado por essa oportunidade aqui que o Senhor nos deu nessa manhã e nessa meditação. Então eu queria terminar aqui louvando com você mais uma vez, lembrando que nós louvamos aqui maravilhosamente no começo, porque nós somos uma família, nós somos um corpo sim, e esse corpo é novo, é constituído pelo sangue de Jesus, é uma família nova, curada, restaurada, que pega na mão do seu irmão e vai viver junto aquilo que o Senhor espera dela em nome de Jesus. Por isso, portanto, vamos louvar o Senhor mais uma vez. Louve o Senhor comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos povo E assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos povo E assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Família, corpo é o que nós somos, um povo junto, em comunhão, fazendo e vivendo sob uma aliança que o Senhor deixou conosco. Eu queria agradecer a você por mais essa oportunidade que você parou aí nessa casa para nos ouvir, para dar esse tempo para a palavra de Deus. Muito obrigado, que o Senhor possa ter falado, que o Espírito Santo de Deus possa sair com você, te acalentando o coração, te mostrando o verdadeiro valor da ceia do Senhor. Aquilo que Ele fez por nós naquela noite, naquele cenáculo, é maior do que a gente imagina. E a gente fica se apegando a coisinhas e a gente não vive a grande questão. Amém? Então que o Senhor possa ver, que o Espírito nos ajude, nos ensine e nos mantenha forte. Muito obrigado. Deus abençoe você, a sua família, o seu lar. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe os teus passos nesse dia. Fique em casa, se você puder. Fique em casa. Se preserva, porque o momento é delicado. Nós vamos entrar numa semana delicadíssima, em que deve começar a morrer mais de 1000 pessoas por dia. Fique em casa. São Paulo é o epicentro desse problema. Nós não podemos brincar com isso em nome de Jesus. Amém? Mas que o Senhor te guarde. Guarde a tua família, a tua casa, o teu lar. E que o amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações e a condução do Espírito de Deus esteja sobre o teu lar, sobre a tua vida, não somente hoje,
mas para todos sempre. Que você na tua casa diga amém. Deus abençoe, muito obrigado e até domingo. E fique na paz, em nome de Jesus. Amém.